Em um salão luxuoso, a mãe do noivo é humilhada publicamente no casamento do próprio filho. O que ninguém esperava era que aquela senhora, silenciosa e aparentemente frágil, guardava uma força surpreendente. Com dignidade ferida, ela transforma a dor em coragem e toma uma decisão que muda tudo. E o que começou como uma queda silenciosa termina com uma reviravolta que ecoa em todo o país. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A luz da manhã entrava pelas frestas da janela, enquanto Dona Zélia Albuquerque arrumava o único retrato de casamento que ainda guardava na cômoda de madeira maciça. Aos 68 anos, as rugas em seu rosto contavam histórias de uma vida dedicada ao trabalho e ao único filho, Lucas. O apartamento simples no bairro do Grajaú, zona sul de São Paulo, era pequeno, mas sempre impecavelmente limpo e organizado, reflexo da personalidade metódica da dona. Desde que ficara viúva de Sebastião, há quase 20 anos, Dona Zélia assumira sozinha todas as responsabilidades. Trabalhara como costureira, faxineira, cozinheira e até vendedora de porta em porta, para garantir que Lucas tivesse oportunidades que ela jamais teve. O filho, agora formado em administração e com um emprego promissor em uma multinacional, era seu maior orgulho, embora as visitas tivessem se tornado cada vez mais raras desde que começara a namorar Vanessa Mendonça, filha de um empresário do setor imobiliário. Mãe, nós vamos nos casar, anunciou Lucas durante um almoço de domingo há 3 meses. Dona Zélia lembrava-se perfeitamente daquele dia. O filho trouxera Vanessa, que com seus gestos estudados e roupas de grife, parecia deslocada na simplicidade daquela cozinha. Vai ser em outubro, no buffet Palácio das Flores. O pai de Vanessa vai ajudar com as despesas. Que bênção, meu filho, respondeu Dona Zélia, escondendo a preocupação com os custos de um casamento desse porte. Eu posso ajudar com o que for preciso. O salão de festas do buffet Palácio das Flores resplandecia sob a luz de centenas de lâmpadas cristalinas. Arranjos de orquídeas brancas e rosas em tons pastel decoravam cada mesa, enquanto uma trilha de pétalas marcava o caminho até o altar improvisado, onde Lucas e Vanessa trocariam votos dentro de algumas horas. Do lado de fora, carros de luxo estacionavam um após o outro, trazendo convidados em trajes elegantes que comentavam sobre a suntuosidade da decoração. Dona Zélia chegou de táxi, um luxo que se permitiu naquele dia especial. O vestido azul marinho que comprara de Regina havia ficado perfeito após alguns ajustes. No pescoço, um colar simples de pérolas artificiais que comprara na 25 de março completava o visual. Na bolsa de mão, carregava o lenço bordado de Dona Jurema, sua relíquia mais preciosa, que pretendia entregar ao filho como símbolo de bênção. Na entrada do salão, uma recepcionista consultou a lista de convidados. Zélia Albuquerque? Perguntou, percorrendo a lista com uma caneta dourada. Isso mesmo. Sou a mãe do noivo, respondeu Dona Zélia, ajeitando nervosamente o colar. A jovem fez uma marca na lista e chamou um dos organizadores, sussurrando algo em seu ouvido. O homem, vestindo um terno impecável, aproximou-se de Dona Zélia com um sorriso que não chegava aos olhos. Senhora Albuquerque, por aqui, por favor. Sua mesa é a número 32. Dona Zélia seguiu o rapaz através do salão, notando que passavam por dezenas de mesas decoradas até chegarem à área mais afastada, praticamente nos fundos do salão. A mesa 32 era a última, localizada tão longe do altar que mal se podia enxergar a decoração principal. Nela, algumas pessoas já estavam sentadas, todas com o mesmo ar deslocado. Um tio-avô de Lucas que vivia no interior de Minas Gerais, 2 primas distantes que ele mal conhecia e um casal de vizinhos antigos do Grajaú. Boa noite, cumprimentou Dona Zélia, tentando esconder o desapontamento por estar tão longe do filho em um dia tão importante. Tio Aristides, um senhor de quase 80 anos, foi o único que a reconheceu imediatamente. Zélia, quanto tempo, menina? Desde o batizado do Lucas, não é mesmo? E cadê o patrão da festa? Nem veio cumprimentar a gente ainda? Dona Zélia sorriu tristemente. Ele deve estar ocupado, seu Aristides. Tanta gente para receber.
A cerimônia começou pontualmente às 8 da noite. De seu lugar distante, Dona Zélia mal conseguia ver quando o filho entrou, acompanhado pelos padrinhos. Precisou ficar em pé, como todos os convidados. Quando a marcha nupcial anunciou a entrada de Vanessa, deslumbrante em um vestido que Dona Zélia calculou devia custar mais que tudo o que ela havia ganho no último ano. Durante toda a cerimônia, tentou conter as lágrimas, não de emoção como as outras mães normalmente sentem, mas de uma tristeza profunda, por perceber como estava distante, física e emocionalmente, daquele momento. Lembrou-se do dia em que Lucas nasceu, das primeiras palavras, dos passinhos hesitantes pelo corredor do apartamento, das noites estudando juntos para as provas do colégio. Como haviam chegado a este ponto? Após os votos e a troca de alianças, os convidados foram direcionados para a área de coquetel, enquanto o salão era reorganizado para o jantar. Dona Zélia tentou se aproximar do filho para cumprimentá-lo, mas o casal estava cercado por tantas pessoas que era impossível chegar perto. Resignada, voltou para sua mesa distante, quando todos foram chamados para o jantar. A comida era requintada, servida em porcelanas finas por garçons de luvas brancas, mas para Dona Zélia tinha gosto de papelão. Observava de longe o filho rindo e conversando com os convidados na mesa principal, onde estavam os pais de Vanessa, elegantemente vestidos, irradiando orgulho e satisfação. Vez ou outra, Lucas olhava em direção à sua mesa, mas não fazia nenhum movimento para ir até lá. Foi quando começaram os brindes que Dona Zélia sentiu que precisava agir. O pai de Vanessa levantou-se, taça em punho, para um discurso emocionado sobre como sua princesa havia encontrado um rapaz à altura e como estava orgulhoso do novo casal de empresários que transformaria o mercado imobiliário de São Paulo. Houve aplausos, risos, mais taças erguidas. Dona Zélia pegou o lenço bordado na bolsa e, reunindo coragem, levantou-se. Era o momento de entregar seu presente, sua bênção, dizer algumas palavras ao filho que criara sozinha. Caminhou lentamente entre as mesas, consciente dos olhares curiosos que a seguiam. Quando se aproximou da mesa principal, viu Lucas empalidecer ligeiramente. "Mãe?" Ele murmurou, visivelmente desconfortável. "Meu filho, eu só queria te dar a minha bênção e entregar este lenço que, antes que pudesse terminar..." Vanessa se interpôs entre eles, o sorriso social substituído por uma expressão de irritação. "Dona Zélia, estamos no meio dos brindes oficiais. A senhora poderia esperar sua vez, por favor? Temos uma ordem a seguir aqui." "Me desculpe, só queria... Já não basta ter vindo com esse vestido tão... simples", continuou Vanessa, baixando a voz, mas não o suficiente para que os mais próximos não ouvissem. "Está querendo chamar a atenção agora." Dona Zélia sentiu o rosto queimar. "Não, eu só... Esse não é o momento." Vanessa elevou a voz, perdendo completamente a compostura. "A senhora está estragando a minha noite." Um silêncio constrangedor caiu sobre o salão. Todos os olhares se voltaram para a cena. Lucas, visivelmente alcoolizado, apenas observava, sem reação. Foi quando Vanessa, num gesto brusco, empurrou Dona Zélia para afastá-la da mesa. Não foi um empurrão violento, mas suficiente para desequilibrar a idosa, que tropeçou para trás, caindo sobre uma mesa de apoio, onde estavam taças de champanhe e pequenos arranjos florais. O barulho de vidro quebrando ecoou pelo salão. O vestido azul marinho ficou manchado de champanhe, e o lenço bordado caiu ao chão, sendo pisoteado por um garçom que correu para socorrê-la. Ninguém disse nada por alguns segundos. Então, como numa coreografia macabra, dezenas de celulares se ergueram simultaneamente, capturando o momento da humilhação. Flashes dispararam. Dona Zélia, ainda no chão, viu o filho finalmente se levantar, mas em vez de ajudá-la, ele apenas ficou parado, olhando para os próprios sapatos. Foi um jovem garçom que se aproximou, oferecendo a mão para ajudá-la a se levantar. "A senhora está bem?" perguntou ele com genuína preocupação. "Estou." "Meu jovem, obrigada", respondeu Dona Zélia, a voz trêmula enquanto se apoiava nele para ficar em pé. "Vamos lá para fora tomar um ar", sugeriu o rapaz, conduzindo-a gentilmente para longe dos olhares e dos celulares. Enquanto caminhavam, Dona Zélia podia ouvir Vanessa retomando o controle da situação
com uma risada forçada. Parece que alguém já passou da conta no champanhe. Continuemos com nossa celebração, por favor. No saguão de entrada, o garçom ajudou Dona Zélia a se sentar em um banco confortável. Meu nome é Henrique, dona. Trabalho aqui nos fins de semana, para pagar a faculdade de Direito. A senhora quer que eu chame um táxi? Você é muito gentil, Henrique. Mas preciso do meu lenço. Caiu lá dentro, respondeu ela ainda atordoada. Vou buscar para a senhora. Não saia daqui. Enquanto Henrique voltava para o salão, Dona Zélia tentava processar o que havia acontecido. A humilhação pública, os flashes dos celulares, o empurrão, mas principalmente a inação do filho. Lucas não fizera nada, absolutamente nada para defendê-la. Aquele menino que ela embalou em noites de febre, para quem costurou fantasias de carnaval com retalhos, quando não podia comprar uma pronta, por quem abriu mão de tantas coisas, permaneceu sentado fingindo que não a conhecia. Henrique retornou alguns minutos depois, o lenço bordado na mão. Estava manchado de champanhe e com uma marca de salto alto, mas ainda reconhecível. Consegui recuperar, dona. Sinto muito pelo estado. Obrigada, meu filho. Você foi a única pessoa que me ajudou hoje. O jovem sentou-se ao lado dela, parecendo genuinamente indignado. O que aconteceu lá dentro foi um absurdo. Muita gente está comentando, sabe? Até os outros garçons estão revoltados. Um deles filmou tudo e já está circulando nos grupos de WhatsApp. Ele mostrou a tela do celular para Dona Zélia. Havia vários vídeos do incidente, compartilhados entre os funcionários do buffet e, aparentemente, entre alguns convidados. A senhora é a mãe do noivo, não é? Como ele pôde ficar parado sem fazer nada? Dona Zélia olhou para o lenço manchado em suas mãos e sentiu uma determinação crescer dentro de si. As palavras de Dona Jurema ecoaram em sua mente. Você tem mais força do que imagina. Henrique, você poderia chamar um táxi para mim, por favor? Preciso ir para casa agora. Enquanto esperava o táxi, Dona Zélia tomou uma decisão. Não aceitaria aquela humilhação calada. Não permitiria que seu filho e aquela nora arrogante tomassem posse de sua casa como se ela fosse apenas um estorvo a ser removido. Teria que agir rápido, pois sabia que depois da lua de mel, eles tentariam convencê-la a assinar papéis, transferir propriedades, talvez até sugerir que ela se mudasse para algum lugar mais adequado para uma senhora de idade. Seu táxi chegou. Dona, informou Henrique, interrompendo seus pensamentos. Ao se despedir, o jovem garçom anotou seu número de telefone num guardanapo. Se a senhora precisar de qualquer coisa, pode me ligar. Estou terminando o curso de Direito. Talvez possa ajudar de alguma forma. Dona Zélia guardou o papel na bolsa, agradecida pelo gesto de bondade em meio a tanta crueldade. No caminho para casa, enquanto observava as luzes da cidade pela janela do táxi, uma certeza se formava em seu coração. Aquela noite havia sido humilhante, mas a história ainda não tinha acabado. O último capítulo seria escrito por ela. O táxi deixou Dona Zélia em frente ao seu prédio pouco depois das 10 da noite. O porteiro, seu antenor, que a conhecia há mais de 15 anos, arregalou os olhos ao ver seu estado. Vestido manchado, cabelo desgrenhado, olhos vermelhos de tanto chorar. Nossa, Dona Zélia! O que aconteceu? A senhora está bem? Estou sim, seu antenor. Só há um pequeno acidente na festa. Mas já voltou? Pensei que o casamento do seu Lucas ia varar a madrugada. Pois é. Ela respondeu vagamente, sem querer entrar em detalhes. Boa noite. Dentro do apartamento, Dona Zélia finalmente se permitiu desabar. Sentou-se no sofá gasto da sala, ainda segurando o lenço manchado, e chorou como não chorava desde o falecimento de Sebastião. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas também de raiva, decepção e principalmente medo. Medo do futuro. Medo de perder seu último bem material. Medo de terminar a vida desamparada depois de tanto sacrifício. Após alguns minutos, levantou-se e foi até o pequeno baú onde guardava as fotografias de família. Encontrou a pasta com as fotos de Lucas. Recém-nascido, nos braços da mãe exausta. Primeiros passos. Uniforme escolar no primeiro dia de aula. Formatura do ensino médio. Diploma universitário. Em cada imagem, o mesmo olhar de orgulho materno, o mesmo sorriso de quem acreditava estar construindo um futuro melhor para o filho. Onde foi que eu errei?
Perguntou a foto mais recente, tirada quando Lucas conseguiu o emprego na multinacional. Foi por não ter dado tudo o que você queria? Por ter ensinado valor às coisas simples? O silêncio do apartamento era sua única resposta. Guardou as fotos e foi até a cozinha, onde a lata de achocolatado com suas economias estava escondida. Contou novamente o dinheiro. R$ 5.243. Todo o seu capital disponível, além da aposentadoria mínima e do aluguel da casa do Butantã. A casa. Precisava protegê-la a qualquer custo. Era sua única segurança para a velhice. Sua herança dos pais, o teto que a abrigaria quando não pudesse mais trabalhar. Mas como impedir que Lucas e Vanessa tomassem posse dela? Legalmente, não havia feito testamento ou qualquer documento que impedisse o filho de herdar tudo após seu falecimento. E mesmo em vida, temia que pudessem manipulá-la para transferir a propriedade, talvez alegando que era para o bem dela. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Número desconhecido. Alô? Atendeu hesitante. Dona Zélia? É o Henrique, o garçom do buffet. Lembra de mim? Claro que sim, meu filho. O que houve? Desculpe ligar tão tarde, mas achei que a senhora devia saber. Os vídeos do que aconteceu na festa. Eles estão se espalhando. Muita gente ficou indignada. Uma senhora aqui, convidada da noiva, até deixou a festa em protesto. Dona Zélia sentiu o estômago afundar. Meu Deus. Tem mais. Eu comentei o caso com uma professora minha da faculdade, a doutora Paula Mendes. Ela é especialista em direito do idoso e ficou muito interessada. Disse que gostaria de conversar com a senhora, se possível. Comigo? Mas por quê? Ela acha que o que aconteceu configura violência contra a pessoa idosa. E quando eu mencionei o que a senhora me contou sobre a casa, Dona Zélia não tinha contado nada específico sobre a casa para Henrique, apenas mencionado vagamente que temia pela sua segurança financeira. Mas o rapaz era esperto, e como estudante de direito, devia ter percebido que havia mais naquela história do que um simples desentendimento familiar. A doutora Paula poderia falar com a senhora amanhã? Continuou Henrique. Ela disse que pode ir até sua casa, se preferir. Eu não sei se devo me meter em questões legais com meu próprio filho. Dona Zélia. A voz de Henrique ficou séria. Eu vi o que aconteceu hoje. Vi como seu filho não moveu um dedo para defendê-la. E como aquela moça a tratou. A senhora merece se proteger. Após um momento de silêncio, Dona Zélia respondeu. Está bem. Dê meu endereço para sua professora. Ela pode vir amanhã à tarde. Após desligar, Dona Zélia sentiu-se estranhamente aliviada por ter tomado uma decisão qualquer que fosse. Talvez esta doutora Paula pudesse orientá-la sobre como proteger legalmente sua propriedade sem causar um rompimento definitivo com o filho, porque, apesar de tudo, ainda amava Lucas e guardava a esperança de que um dia ele percebesse o erro que estava cometendo. Na manhã seguinte, Dona Zélia acordou com o som da campainha. Eram apenas 9 horas, e ela havia dormido mal, atormentada por pesadelos, onde caía repetidamente diante de uma multidão que a filmava. Ao abrir a porta, encontrou Dona Marlene, sua vizinha de andar, com uma expressão preocupada. Zélia, pelo amor de Deus, você está no grupo de WhatsApp do bairro. Não, Marlene. Você sabe que mal sei usar esse celular. Então você não viu? Marlene mostrou a tela do próprio telefone. Certo, o vídeo do casamento. Está circulando em todos os grupos. Dona Zélia sentiu as pernas fraquejarem ao ver a cena de sua queda registrada e compartilhada como uma forma de entretenimento. No vídeo, podia-se ouvir claramente Vanessa dizendo: está estragando minha noite antes do empurrão. E pior, via-se Lucas sentado, imóvel, enquanto a mãe caía entre taças de champanhe. Quem faria uma coisa dessas com a própria mãe? Perguntou Marlene indignada. Seu Lucas sempre pareceu um rapaz tão educado. As pessoas mudam, Marlene, respondeu Dona Zélia com uma tristeza profunda. Ou talvez apenas mostrem quem realmente são quando não precisam mais de nós. Ao longo da manhã recebeu mais visitas e telefonemas. Vizinhos, antigas colegas de trabalho. Até a coordenadora do centro comunitário, onde às vezes dava aulas de costura voluntariamente. Todos haviam visto o vídeo. Todos expressavam indignação e ofereciam apoio. Por volta das 3 da tarde, a campainha tocou novamente.
Desta vez era uma mulher de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos curtos, vestindo um conjunto elegante, mas discreto. Ao seu lado, Henrique sorria timidamente. Dona Zélia, sou Paula Mendes, professora de Direito do Henrique. Podemos conversar? Dona Zélia os convidou para entrar. Ofereceu café que ambos aceitaram. Enquanto servia xícaras na mesa da cozinha, sentia-se estranhamente reconfortada pela presença daqueles dois desconhecidos que, por algum motivo, haviam decidido ajudá-la. Henrique me contou o que aconteceu ontem. Começou doutora Paula após o primeiro gole de café. E vi os vídeos, claro. Como advogada especializada em direitos do idoso, posso lhe dizer que o que ocorreu configura violência psicológica. E há o agravante do empurrão, que poderia ter causado lesões sérias. Não quero processar ninguém, doutora. É meu filho, afinal. Compreendo perfeitamente. Mas Henrique mencionou algo sobre uma propriedade que você teme perder. Hesitante no início, Dona Zélia acabou contando tudo. A conversa telefônica que ouvira entre Vanessa e a amiga, o plano de vender a casa do Butantã, as insinuações de que após o casamento as coisas mudariam drasticamente. Doutora Paula ouvia atentamente, às vezes fazendo anotações em um pequeno caderno. Dona Zélia, vou ser direta. Se seu filho e a esposa dele decidirem se mudar para sua casa após a lua de mel, alegando que é temporário ou que estão ajudando a senhora, será muito difícil removê-los depois. Juridicamente, uma vez estabelecida a residência, o processo de desocupação se torna complicado, especialmente tratando-se de familiares. E o que posso fazer? Pode cursar várias opções. A mais drástica seria deserdar seu filho, mas entendo que não é isso que deseja. Uma alternativa seria criar um usufruto vitalício, garantindo que a senhora tenha o direito de usar e habitar o imóvel até o fim da vida, independentemente de quem seja o proprietário formal. Dona Zélia franziu a testa, tentando compreender os termos jurídicos. Mas isso impediria que vendessem a casa? Não completamente. Com sua permissão, eles ainda poderiam alienar o imóvel, embora o comprador tivesse que respeitar seu direito de habitação. Mas há outra opção. Doutora Paula fez uma pausa como se avaliasse cuidadosamente suas próximas palavras. A senhora conhece o Instituto Novo Amanhecer? Aquela fundação que cuida de idosos? Já ouvi falar, sim. Eu sou conselheira jurídica voluntária deles. O Instituto tem um programa chamado Lar Seguro, onde idosos podem doar seus imóveis à fundação, mantendo o direito vitalício e intransferível de moradia. Em troca, recebem assistência em caso de necessidade e a garantia de que a propriedade será usada após seu falecimento para ajudar outros idosos em situação vulnerável. Henrique, que estivera quieto até então, interveio. Isso significa que nem o Lucas nem ninguém poderia vender a casa ou forçar a Dona Zélia a sair, certo? Exatamente, confirmou a advogada. Uma vez feita a doação com reserva de usufruto, ela se torna irrevogável. A propriedade passa a pertencer à fundação, mas Dona Zélia continuaria vivendo lá como se nada tivesse mudado, pelo tempo que desejar. E depois? Perguntou Dona Zélia, sentindo um nó na garganta. Depois, a fundação pode transformar o imóvel em uma casa de acolhimento, vendê-lo para financiar programas assistenciais ou utilizá-lo da forma que melhor servir à sua missão. Mas isso só aconteceria após, bem quando a senhora já não precisasse mais dele. Dona Zélia ficou em silêncio, absorvendo a informação. Era uma decisão drástica. Significaria abrir mão da possibilidade de deixar a casa para Lucas, algo que sempre planejara fazer, mas ao mesmo tempo garantiria sua segurança e autonomia pelo resto da vida. Preciso pensar, disse finalmente. Claro, respondeu doutora Paula compreensiva, mas peço que considere com urgência. Pelo que me contou, o casal volta da lua de mel em 2 semanas. Se decidirem se instalar na casa, antes que a senhora tome providências, a situação se complicará. Quando os visitantes se foram, Dona Zélia voltou a sentar-se sozinha no sofá da sala, o lenço manchado de Dona Jurema nas mãos. Lembrou-se dos pais, de como haviam lutado para manter aquela casa, do orgulho que sentiram ao poder deixá-la para a filha, e lembrou-se da humilhação da noite anterior, do olhar de desprezo de Vanessa, da indiferença de Lucas.
O telefone tocou novamente. Era Marlene, a vizinha. Zélia, você não vai acreditar. Acabei de falar com a Sueli da padaria. O cunhado dela é motorista de aplicativo e acabou de levar seu filho e a nora para o aeroporto. Parece que decidiram antecipar a viagem de lua de mel. Sueli disse que ouviu a tal Vanessa comentar que na volta vão direto para a casa nova. Você vai se mudar, Zélia? Dona Zélia sentiu um calafrio. Estavam antecipando os planos, provavelmente para evitar confrontá-la depois do escândalo da festa. Não, Marlene, não vou me mudar. Após desligar, pegou o cartão que doutora Paula havia deixado e discou o número. Quando a advogada atendeu, sua voz estava firme. Doutora, decidi fazer a doação para o Instituto, o quanto antes. Tem certeza, Dona Zélia? É uma decisão irreversível. Dona Zélia olhou para o lenço de Dona Jurema, agora limpo e passado, que repousava sobre seu colo. Tenho, doutora. Quem não respeita não herda. Foi isso que minha mãe sempre dizia. Do outro lado da linha, a doutora Paula pareceu sorrir. Nesse caso, vou acionar meus contatos agora mesmo. Precisaremos de testemunhas, um tabelião. Podemos providenciar tudo ainda hoje, se a senhora permitir. Hoje? Tão rápido assim? Dona Zélia, quando se trata de proteger nossos idosos, cada minuto conta. E pelo que entendi, seu filho e a esposa dele não vão perder tempo. Nós também não devemos. As horas seguintes passaram como um redemoinho. Após a ligação de Dona Zélia, doutora Paula acionou uma verdadeira força-tarefa. Por volta das 6 da tarde, o pequeno apartamento no Grajaú estava repleto de pessoas. Além da própria advogada e de Henrique, havia 2 assistentes sociais do Instituto Novo Amanhecer, um tabelião de notas que era amigo pessoal de doutora Paula e 3 testemunhas, seu Antenor, o porteiro, Dona Marlene, a vizinha, e Dona Regina, a amiga costureira. Na mesa da cozinha, transformada em escritório improvisado, documentos eram lidos, conferidos e assinados. O tabelião, Dr. Osvaldo, um senhor de quase 70 anos com óculos de armação grossa, explicava cada cláusula com paciência. Este documento, Dona Zélia, formaliza a doação do imóvel, localizado à Rua das Hortênsias, número 247, Butantã, para o Instituto Novo Amanhecer. Esta cláusula aqui garante seu direito de habitação vitalício e intransferível. Dona Zélia ouvia atentamente, assinando onde indicado, sentindo um misto de tristeza e alívio. Era como se estivesse assinando o fim de um sonho, o de deixar um legado material para o filho e o início de um novo capítulo de sua vida, um em que sua dignidade e segurança estariam protegidas. E este último documento, continuou o Dr. Osvaldo, é uma notificação formal que será entregue a seu filho, informando sobre a doação e esclarecendo que qualquer tentativa de ocupação do imóvel sem seu expresso consentimento será considerada invasão de propriedade. Henrique, que acompanhava tudo com interesse profissional, fez uma pergunta. Dr. Osvaldo, essa doação pode ser contestada judicialmente? O tabelião ajustou os óculos pensativo. Teoricamente, sim. Qualquer ato jurídico pode ser contestado, mas na prática seria extremamente difícil. A doadora está em pleno gozo de suas faculdades mentais. Não há indícios de coação ou má-fé, e a finalidade da doação é nobre, apoiar uma instituição beneficente. Além disso, o direito ao usufruto vitalício demonstra que não há prejuízo para a doadora. Os tribunais têm sido consistentes em manter válidas doações com estas características. Dona Marlene, que observava tudo com uma mistura de espanto e admiração, aproximou-se de Dona Zélia. Você tem certeza disso, amiga? É seu único bem. Tenho sim, Marlene. Não estou perdendo nada, apenas garantindo que ninguém vai me tirar de lá e depois vai ajudar outras pessoas que precisam. Às 8 da noite, todos os documentos estavam assinados, carimbados e registrados. Dr. Osvaldo garantiu que seriam levados ao cartório logo na primeira hora da manhã seguinte para os registros definitivos. A escritura da Casa do Butantã agora estava no nome do Instituto Novo Amanhecer, com cláusula de usufruto vitalício para Dona Zélia. Uma das assistentes sociais, Cristina, explicou os próximos passos. Dona Zélia, a partir de agora, a senhora faz parte da nossa família. Temos um programa de visitas regulares para verificar se está tudo bem, oferecer suporte médico se necessário
e ajudar em qualquer emergência. A senhora continuará vivendo normalmente em sua casa, mas nunca mais estará sozinha. Quando todos se foram, exceto doutora Paula e Henrique, Dona Zélia sentou-se no sofá, exausta, mas curiosamente em paz. E agora? Perguntou ela. Como vamos comunicar isso ao Lucas e à Vanessa? Dorothy, Paula e Henrique trocaram olhares significativos. Bem, temos duas opções, explicou a advogada. Podemos esperar que voltem da lua de mel e entregar a notificação formalmente ou podemos interceptá-los ainda hoje, no final da festa. A notificação já está pronta. E tenho um oficial de justiça amigo que pode acompanhar-nos. Seria mais impactante. Dona Zélia ficou em silêncio, considerando as opções. Lembrou-se do empurrão, dos flashes dos celulares, da humilhação pública. E então, uma ideia surgiu em sua mente. Se eles me humilharam em público, talvez devam ouvir a resposta em público também. Os três voltaram ao buffet Palácio das Flores, por volta das 11 da noite, quando a festa de casamento já estava em seu final. Acompanhando-os, estava o Dr. Cláudio, oficial de justiça aposentado, que aceitara ajudar como um favor pessoal à doutora Paula. No caminho, Henrique mostrou a Dona Zélia as últimas atualizações nas redes sociais. O vídeo de sua queda havia se tornado viral, com milhares de compartilhamentos e comentários indignados. Hashtags como Respeita a Sogra e Justiça para Dona Zélia estavam entre os assuntos mais comentados nas plataformas. A senhora virou um símbolo, sabia? Comentou o jovem, mostrando as mensagens de apoio que chegavam de todo o Brasil. No buffet, a segurança tentou impedi-los de entrar, mas a presença de um oficial de justiça, com documentos oficiais, mudou a situação rapidamente. Foram conduzidos ao salão, onde a festa já mostrava sinais claros de esvaziamento. Alguns convidados dançavam na pista, outros conversavam em pequenos grupos e muitos já haviam partido. Na mesa principal, Lucas e Vanessa, ainda em seus trajes de casamento, conversavam com os pais da noiva. A entrada do inusitado grupo causou um silêncio imediato. A música baixou, e todos os olhares se voltaram para Dona Zélia, agora vestida com roupas simples mas dignas, acompanhada de pessoas com expressões determinadas. Lucas foi o primeiro a reagir, levantando-se com um misto de surpresa e irritação. Mãe, o que significa isso? Quem são essas pessoas? Vanessa, ao lado dele, parecia prestes a ter um colapso. Vocês não podem interromper nossa festa. Vou chamar a segurança. Doutora Paula deu um passo à frente, serena e profissional. Não será necessário. Sou a doutora Paula Mendes, advogada de Dona Zélia Albuquerque. Estamos aqui apenas para entregar uma notificação formal. Notificação? Repetiu Lucas, confuso. Do que está falando? Foi quando Henrique, demonstrando habilidade com tecnologia que Dona Zélia jamais teria, plugou seu celular ao sistema de som do salão. Um microfone foi passado para a idosa, que o segurou com mãos trêmulas, mas voz firme. Boa noite a todos. Peço desculpas por interromper novamente esta celebração, mas como fui publicamente agredida e humilhada mais cedo, acho justo que a resposta também seja pública. Um burburinho percorreu o salão. Muitos convidados ergueram os celulares, como que prevendo um novo momento viral. Lucas, meu filho, quando você nasceu, prometi a mim mesma que faria tudo para te dar um futuro melhor que o meu. Vendi até meu anel de casamento para pagar seu cursinho pré-vestibular. Trabalhei em 3 empregos simultaneamente para que você pudesse estudar em boas escolas. Nunca reclamei, nunca pedi reconhecimento. Fiz tudo por amor. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Dona Zélia, mas sua voz permanecia firme. Esta noite, quando sua esposa me empurrou e você não fez nada para me defender, percebi que falhei em te ensinar o valor mais importante, o respeito. E sem respeito, não há amor verdadeiro. Lucas parecia desconfortável, olhando ao redor como se buscasse apoio ou uma rota de fuga. Mãe, podemos conversar sobre isso em particular? Este não é o lugar... Não, Lucas. Quem humilha em público, escuta em público. Vim aqui para informar que a casa do Butantã, aquela onde seus avós viveram, e que você e Vanessa planejavam vender assim que voltassem da lua de mel, não estará disponível para vocês. Os olhares se voltaram para o jovem casal, especialmente para Vanessa, que empalideceu.
Do que está falando? Nós nunca. Poupe-me, Vanessa. Eu ouvi sua conversa ao telefone com sua amiga Camila. Sei exatamente o que planejavam. Dona Zélia fez um gesto e doutora Paula aproximou-se com os documentos. Esta noite, doei oficialmente o imóvel para o Instituto Novo Amanhecer, uma fundação que cuida de idosos em situação de vulnerabilidade. Mantenho o meu direito de morar lá pelo resto da vida, mas depois a casa ajudará pessoas que realmente precisam e merecem. Um silêncio atônito caiu sobre o salão. O pai de Vanessa, Sr. Mendonça, levantou-se, visivelmente irritado. Isso é um absurdo. Uma loucura. Essa doação não tem validade legal. Dr. Cláudio, o oficial de justiça, adiantou-se com sua pasta de documentos. Sinto discordar, senhor. Estou aqui justamente para atestar a legalidade do ato. Todos os documentos estão em ordem, assinados e reconhecidos em cartório. A doação é perfeitamente válida e, a partir deste momento, considero o casal oficialmente notificado. Vanessa levantou-se, o rosto contorcido de fúria. Sua velha maluca. Você não pode fazer isso. Lucas é seu filho, seu único herdeiro. Herdeiro, Vanessa, não é só quem recebe bens materiais. É quem carrega valores, respeito, amor. E quem não respeita não herda. Nem meu afeto, nem meus bens. Um murmúrio de aprovação correu pelo salão. Alguns convidados até aplaudiram discretamente. Celulares continuavam a filmar cada segundo daquela cena surreal. Lucas, visivelmente alcoolizado e confuso, tentou uma abordagem conciliatória. Mãe, vamos conversar com calma. Você está nervosa, não está pensando direito. Pelo contrário, filho. Nunca pensei tão claramente. Se um dia quiser voltar a fazer parte da minha vida, será bem-vindo, mas com respeito e sem interesse no que possuo. Até lá, sugiro que você e sua esposa procurem outro lugar para morar. Dona Zélia devolveu o microfone a Henrique e virou-se para sair. Naquele momento, uma senhora elegante que estivera observando tudo em silêncio aproximou-se. Era a avó de Vanessa. Senhora Albuquerque, não nos conhecemos formalmente, mas quero lhe pedir desculpas pelo comportamento da minha neta. O que aconteceu aqui hoje não reflete os valores da nossa família. As duas idosas trocaram um olhar de compreensão mútua, transcendendo barreiras sociais e financeiras. No fundo, eram apenas duas avós que desejavam o melhor para seus descendentes, mesmo quando eles erravam. Enquanto deixavam o salão, Dona Zélia podia ouvir a confusão que se instalara. Vanessa gritava com Lucas. O Sr. Mendonça discutia com o pai do noivo. Convidados comentavam em voz alta o que acabavam de presenciar. A festa de casamento, que deveria ser um momento de alegria e união, havia se transformado em um campo de batalha emocional e legal. No táxi, a caminho de casa, Dona Zélia sentia uma estranha mistura de tristeza e libertação. Perdera o filho, ao menos temporariamente, mas recuperara algo mais valioso, sua dignidade e autonomia. A senhora está bem? Perguntou Henrique, preocupado. Dona Zélia olhou pela janela, observando as luzes da cidade que passavam rapidamente. Sabe, meu jovem, quando envelheci, aprendi que há dois tipos de perdas. Aquelas que nos diminuem e aquelas que nos libertam. Hoje experimentei as duas. Drasté Paula sorriu, apertando gentilmente a mão da idosa. Dona Zélia, a senhora não perdeu um filho. Apenas deu a ele a chance de crescer de verdade. O alvorecer encontrou Dona Zélia sentada na poltrona da sala, observando o primeiro raio de sol que entrava pela janela. Não havia dormido. Após a confrontação no buffet, voltara para casa acompanhada por doutora Paula e Henrique, que insistiram em ficar um pouco mais, preocupados com seu estado emocional. Por volta das 2 da madrugada, quando finalmente convenceu-os de que estava bem e precisava ficar sozinha, mergulhou em um turbilhão de pensamentos. Havia feito a coisa certa? Teria sido excessivamente dura? E Lucas, seu único filho, seria capaz de perdoá-la algum dia? O celular carregando na mesinha de centro não parava de vibrar com notificações. Henrique havia instalado um aplicativo de mensagens para ela antes de partir, explicando que a senhora precisará se comunicar com muita gente nos próximos dias. Na época, Dona Zélia não entendeu completamente o que ele queria dizer. Agora começava a compreender. Quando finalmente teve coragem de verificar o telefone,
Viu dezenas de mensagens, de Marlene, de Regina, de antigas colegas de trabalho, até de pessoas que não via há anos. Todas haviam assistido ao vídeo. Não apenas o da queda, mas também o da resposta, como estavam chamando sua intervenção no final da festa. Em grupos de WhatsApp, páginas do Facebook e até no Instagram e TikTok, a história da sogra que deu o troco viralizava em velocidade impressionante. A campainha tocou, sobressaltando-a. Pela primeira vez em muito tempo, Dona Zélia hesitou antes de abrir a porta. E se fosse Lucas? Ou pior, Vanessa? Estava preparada para outro confronto? Mas era apenas seu antenor, o porteiro, com uma expressão entre o embaraçado e o admirado. Dona Zélia, desculpe incomodar tão cedo, mas tem um pessoal lá embaixo querendo falar com a senhora. Jornalistas, parece. Da Record e do SBT. Tem até uma moça que disse que é do encontro com a Fátima. Jornalistas? Dona Zélia repetiu, incrédula. O que eles querem comigo? Em sua história, Dona Zélia. Tá todo mundo falando. A senhora virou celebridade. Recusando-se a dar entrevistas, Dona Zélia pediu a seu antenor que não deixasse ninguém subir. Precisava de tempo para processar tudo o que estava acontecendo. Mas o telefone não parava, e logo descobriu que não eram apenas jornalistas. Advogados oferecendo serviços, produtores de TV querendo exclusividade para sua história, até políticos querendo associar sua imagem a projetos de lei sobre direitos dos idosos. Por volta das 9 da manhã, quando a situação já parecia surreal, recebeu uma ligação de doutora Paula. Dona Zélia, estou vendo as notícias. A história pegou fogo. Como a senhora está? Ah, confusa, doutora. Não esperava nada disso. Só queria proteger minha casa. Eu imaginava que haveria alguma repercussão, mas confesso que subestimei o poder das redes sociais. Olha, vou passar aí em meia hora. A senhora precisa de orientação para lidar com essa exposição. Quando a advogada chegou, trouxe consigo não apenas conselhos jurídicos, mas também um tablet, onde mostrou a Dona Zélia a dimensão do que estava acontecendo. Hashtags como Dona Zélia Guerreira e Quem não respeita não herda estavam entre os assuntos mais comentados no Twitter. Vídeos com a sua história acumulavam milhões de visualizações. Páginas de notícias publicavam manchetes como Idosa dá lição de dignidade após ser humilhada pela nora em casamento, e a resposta que parou o Brasil. Como uma senhorinha do Grajaú virou símbolo da luta contra o etarismo. Isso é loucura, murmurou Dona Zélia, olhando as imagens. Eu só queria garantir um teto para minha velhice. É muito mais que isso agora, Dona Zélia. A senhora se tornou um símbolo. Sabe quantas mulheres idosas sofrem abusos similares em silêncio? Quantas são manipuladas por familiares interesseiros? Sua atitude está inspirando muitas pessoas a se defenderem. Como para confirmar as palavras da advogada, o telefone tocou novamente. Era Cristina, a assistente social do Instituto Novo Amanhecer. Dona Zélia, está acontecendo algo incrível. Desde ontem à noite, recebemos mais de 20 ligações de idosos querendo informações sobre nosso programa de doação com usufruto. E 3 pessoas já confirmaram que querem fazer o mesmo que a senhora. Ainda tentando assimilar o impacto de suas ações, Dona Zélia recebeu mais uma visita inesperada naquela manhã. Dona Cecília Mendonça, a avó de Vanessa, que havia se aproximado dela no final da festa. Vim pessoalmente pedir perdão pela minha neta, disse a elegante senhora, sentada no sofá simples da sala de Dona Zélia. O que Vanessa fez é imperdoável. Não foi assim que a criamos. A senhora não precisa se desculpar pelos erros de adultos, Dona Cecília. Preciso sim. Talvez tenhamos falhado em passar os valores certos. Mimamos demais, exigimos de menos. A senhora fez uma pausa, como se escolhesse as próximas palavras com cuidado. Preciso lhe contar algo. Passei a noite no mesmo hotel onde o casal estava hospedado antes da viagem. Vanessa e Lucas discutiram a noite toda. Os hóspedes dos quartos vizinhos chegaram a reclamar do barulho. Dona Zélia sentiu um aperto no peito. Apesar de tudo, a ideia de Lucas infeliz ainda a machucava. Não estou contando isso para fazer a senhora se sentir mal, continuou Dona Cecília, mas para que entenda o impacto de suas ações. Meu genro, o pai de Vanessa, está furioso. Acusou Lucas de não ter controle sobre a situação, como se você fosse uma situação a ser controlada e não uma pessoa a ser respeitada. E Lucas, como ele está?
Confuso, eu diria, entre a pressão da esposa e da família dela, e o peso do que fez à própria mãe. No fundo, acho que ele sabe que errou profundamente. Após a partida de Dona Cecília, o dia de Dona Zélia continuou atípico. Recebeu ligações de Henrique, informando que o registro da doação já estava completamente formalizado, de Dr. Osvaldo, o tabelião, garantindo que tudo estava absolutamente legal e inquestionável. De Dona Marlene, trazendo notícias de que a história havia chegado até a TV, com comentaristas debatendo o caso nos programas matinais. Por volta do final da tarde, quando finalmente conseguiu um momento de silêncio, decidiu ir até a casa do Butantã. Precisava ver o imóvel que havia sido o epicentro de toda aquela tempestade. O táxi a deixou em frente ao pequeno sobrado de esquina, com seu jardim bem cuidado e a mangueira antiga que seu pai plantara no dia em que nasceu. Tantas memórias, tantas histórias naquelas paredes. Enquanto abria o portão, notou um movimento incomum na rua. Vizinhos a observavam discretamente pelas janelas, alguns até acenando timidamente. Uma senhora idosa, que morava na casa em frente há mais de 30 anos, atravessou a rua para falar com ela. Zélia, minha filha, vi tudo na televisão. Que orgulho de você. Mostrou para aquela nora metida que com gente de idade não se brinca. Em pouco tempo, formou-se uma pequena aglomeração na calçada. Vizinhos que antes mal a cumprimentavam, agora queriam expressar solidariedade, contar histórias similares, agradecer pela coragem que inspirou tanta gente. Uma senhora de quase 80 anos segurou suas mãos com lágrimas nos olhos. Minha filha e meu genro fizeram igual comigo. Venderam minha casa assim que fiquei viúva, dizendo que era para meu bem, que eu não podia mais morar sozinha. Agora vivo num quartinho nos fundos da casa deles, como se fosse empregada. Se eu tivesse tido sua coragem, aquele depoimento e vários outros que ouviu naquela tarde fizeram Dona Zélia perceber que sua história pessoal havia tocado em algo muito mais profundo e universal. O medo da invisibilidade, do desrespeito, do abandono que tantos idosos enfrentavam em silêncio. De volta ao apartamento no Grajaú, encontrou mais repórteres no saguão do prédio. Desta vez, porém, após conversar com doutora Paula ao telefone, decidiu dar uma breve declaração. Só quero dizer que não sou heroína nem vítima. Sou apenas uma mãe que trabalhou a vida toda para dar o melhor ao filho e que, quando desrespeitada, decidiu se valorizar. Se minha história ajuda outras pessoas na mesma situação, fico feliz, mas o que realmente espero é que sirva de lição. Respeito é a base de qualquer relação, inclusive as familiares. Aquela noite, ao deitar-se exausta após o dia mais intenso de sua vida, Dona Zélia refletiu sobre como, em apenas 24 horas, havia passado de figura invisível, relegada à última mesa de um casamento, para o centro das atenções nacionais. Era uma transformação que jamais poderia ter previsto e cujos desdobramentos ainda não conseguia dimensionar. Antes de adormecer, olhou mais uma vez para o lenço bordado de Dona Jurema, agora cuidadosamente lavado e passado, repousando sobre o criado mudo. Você tem mais força do que imagina, havia dito sua antiga protetora. Só agora Dona Zélia compreendia completamente o significado daquelas palavras. Na manhã seguinte, foi acordada pelo toque do celular. Era um número desconhecido. Alô? Atendeu ainda sonolenta. Mãe? A voz de Lucas soou hesitante do outro lado. Podemos conversar? Lucas? A voz de Dona Zélia tremeu levemente ao reconhecer o filho do outro lado da linha. Onde você está? No hotel ainda. Mãe, precisamos conversar pessoalmente. Posso ir até aí? Dona Zélia hesitou. Parte dela queria ver o filho, abraçá-lo, tentar entender como haviam chegado àquele ponto. Outra parte temia outro confronto, mais acusações, talvez até uma tentativa de reverter a doação da casa. Não sei se é uma boa ideia, filho. Por favor, mãe. Estou sozinho. Aquela última frase a pegou de surpresa. E Vanessa? Ela... Lucas fez uma pausa. Vanessa voltou para a casa dos pais. Precisamos conversar sobre isso também. Após um momento de silêncio, Dona Zélia concordou, estabelecendo, porém, uma condição. Venha às 14h. E não se importa se doutora Paula estiver presente, certo? Quem? Minha advogada.
Lucas soltou um suspiro pesado do outro lado da linha. Tudo bem, mãe. Como quiser. Após desligar, Dona Zélia imediatamente ligou para a doutora Paula relatando a conversa. A advogada prometeu estar presente, recomendando cautela. Não assine nada, não faça promessas e, principalmente, não se deixe manipular emocionalmente. Lucas pode estar genuinamente arrependido, ou pode estar apenas tentando consertar o estrago para a família da esposa. A manhã passou lentamente, com Dona Zélia alternando entre arrumações nervosas no apartamento e checagens ansiosas do relógio. Por volta de meio-dia, recebeu uma ligação de Henrique. Dona Zélia, só liguei para avisar que o seu caso vai ser discutido no programa da Sônia Abrão hoje. Já tem gente comentando nas redes sociais. A senhora vai assistir. Meu Deus, Henrique, isso não acaba nunca? Por que tanta gente está interessada na vida de uma velha como eu? Solteiriça, a senhora ainda não entendeu? Sua história representa a de milhares de idosos que são desrespeitados e manipulados todos os dias. A diferença é que a senhora reagiu. Isso inspira as pessoas. Às 2 em ponto, a campainha tocou. Dona Zélia, que já havia trocado de roupa 3 vezes, tentando encontrar um equilíbrio entre parecer bem, sem parecer que estava se esforçando para impressionar, abriu a porta com o coração acelerado. Lucas estava parado ali, com olheiras profundas e um semblante abatido que ela jamais vira antes. Não usava mais o traje elegante do casamento, mas jeans e uma camisa simples. Por um instante, pareceu novamente o menino que vinha correndo mostrar o boletim quando tirava notas boas. Oi, mãe, disse ele, a voz rouca. Dona Zélia sentiu o impulso de abraçá-lo, mas conteve-se, lembrando dos conselhos de doutora Paula. Em vez disso, deu um passo para o lado. Entre, filho. Doutora Paula já está a caminho. Lucas entrou, olhando ao redor como se visse o apartamento pela primeira vez. Talvez estivesse notando detalhes que nunca havia percebido antes. As marcas de desgaste nos móveis antigos, as pequenas adaptações que Dona Zélia havia feito para facilitar sua mobilidade, as fotografias dele em todas as fases da vida, cuidadosamente dispostas nas estantes. Quer um café? Ofereceu ela mais por hábito do que por hospitalidade. Não, obrigado. Preciso falar com a senhora antes que sua advogada chegue. Sentaram-se frente a frente na pequena sala. Lucas parecia não saber por onde começar. Suas mãos inquietas denunciavam o nervosismo. Mãe, Ele começou, então parou, passando as mãos pelo rosto. Eu não sei nem como pedir desculpas pelo que aconteceu. Dona Zélia permaneceu em silêncio, dando-lhe espaço para continuar. Quando a Vanessa a empurrou, eu deveria ter reagido. Deveria ter levantado, defendido a senhora, posto um fim naquilo tudo. Não sei por que não fiz isso. Talvez pelo álcool ou pela pressão, ou... Ele sacudiu a cabeça. Não vou arranjar desculpas. A verdade é que fui covarde. E tenho sido covarde há muito tempo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lucas, algo que Dona Zélia não via desde que ele era um adolescente. O que a senhora fez ontem à noite? Voltar lá, enfrentar todo mundo, fazer aquela doação, foi um tapa na minha cara. Um tapa que eu merecia. Só então percebi o quão longe eu tinha permitido que as coisas chegassem. O quanto me afastei dos valores que a senhora me ensinou. Dona Zélia sentiu seus olhos marejarem, mas manteve-se firme. E Vanessa? O que ela diz sobre tudo isso? Lucas deu uma risada amarga. Vanessa está furiosa. Com a senhora, comigo, com o mundo. Passou a noite gritando que eu destruí o futuro dela, que arruinei os planos que tínhamos. Quando acordamos hoje, ela fez as malas e foi para a casa dos pais. Disse que só volta quando eu resolver essa situação e colocar minha mãe no lugar dela. E o que você respondeu? E que não existe situação para resolver. Que o que a senhora fez está feito. E que ela deveria pedir desculpas, não exigir mudanças. Lucas fez uma pausa, respirando fundo. Foi quando ela disse que precisava repensar nosso casamento, que talvez tenhamos cometido um erro. Dona Zélia sentiu um aperto no coração. Apesar de tudo, não desejava o sofrimento do filho. Lucas, eu sinto muito que seu casamento esteja passando por isso. Nunca quis. Não, mãe. Ele a interrompeu. Não se desculpe. Se o casamento não sobreviver a isso, talvez não fosse para sobreviver mesmo. Vanessa mostrou quem realmente é. E eu também. A questão agora é,
posso consertar ao menos a minha relação com a senhora. Naquele momento, a campainha tocou. Era a doutora Paula, pontual como sempre. Após as apresentações formais, os três sentaram-se na sala. A advogada, percebendo a atmosfera emocional carregada, foi direta ao ponto. Senhor Oliveira, entendo que esta é primariamente uma conversa familiar, mas como representante legal de Dona Zélia, preciso esclarecer alguns pontos. A doação do imóvel do Butantã para o Instituto Novo Amanhecer é irrevogável. Todos os documentos foram devidamente registrados e estão em pleno vigor. Se sua intenção ao vir aqui hoje for questionar esse ato jurídico, não é nada disso, interrompeu Lucas, parecendo genuinamente ofendido. Eu não vim aqui por causa da casa. Vim para tentar salvar minha relação com minha mãe. A casa é dela para fazer o que quiser. Sempre foi, eu só me deixei levar. Dona Paula olhou para Dona Zélia, como se perguntasse silenciosamente se acreditava nele. A idosa deu um leve aceno afirmativo. Lucas, você vai mesmo terminar seu casamento por causa disso? Perguntou Dona Zélia, incapaz de esconder a preocupação materna. Ele desviou o olhar, fixando-o nas próprias mãos. Não sei, mãe. Amo a Vanessa, mas... Fez uma pausa, escolhendo as palavras. O casamento me abriu os olhos para lados dela que eu não conhecia. E para lados meus também. Preciso pensar no que realmente quero da vida e no tipo de homem que quero ser. A conversa continuou por mais de 1 hora. Lucas explicou como havia se sentido pressionado pela família de Vanessa a estar à altura, como gradualmente começou a ver sua própria família e origens como algo a superar, não a valorizar. Falou sobre como o sogro, um empresário imobiliário bem-sucedido, constantemente sugeria oportunidades envolvendo a casa do Butantã. Ele sempre dizia que aquele bairro está valorizando, que o terreno vale ouro, que seria um desperdício mantê-lo como uma casa antiga. Acho que fui deixando que plantassem essa ideia na minha cabeça. Começou como um comentário aqui, uma insinuação ali, e quando vi já estava em todos os nossos planos. Dona Zélia ouvia atentamente, processando cada palavra. Era doloroso, mas também revelador, entender como seu filho havia se afastado tanto de seus valores. E o que você quer agora, Lucas? Perguntou ela finalmente. Uma chance, mãe. Uma chance de recomeçar, de merecer novamente seu respeito. Não estou pedindo para voltar a morar aqui, nem para a senhora desfazer a doação. Só quero poder ser seu filho de novo. Paula, que observava tudo com olhos atentos, de quem já viu muitas reconciliações familiares tentadas e fracassadas, interveio. Dona Zélia, se me permite a sugestão, talvez um período de aproximação gradual seja o ideal. Encontros regulares, sempre em local público no início, para reconstruir a confiança aos poucos. Lucas assentiu, parecendo genuinamente disposto a aceitar qualquer condição. O que a senhora acha, mãe? Antes que Dona Zélia pudesse responder, a campainha tocou novamente. Quando abriu a porta, deu de cara com Vanessa, o rosto contorcido de fúria, acompanhada por seus pais. Eu sabia, gritou a jovem ao ver Lucas sentado na sala. Você disse que ia ao banco, mas veio correndo para a sua mamãezinha, covarde. Senhor Mendonça, o pai de Vanessa, deu um passo à frente, a postura intimidadora. Senhora Albuquerque, viemos resolver essa situação de uma vez por todas. O que a senhora fez ontem foi um showzinho lamentável que está prejudicando a reputação da minha família e da minha empresa. Dona Zélia, que em outros tempos teria se encolhido diante de figuras tão imponentes, manteve-se serena. Não há nada para resolver. Senhor Mendonça, e não me lembro de tê-los convidado para minha casa. Lucas levantou-se, posicionando-se ao lado da mãe, enquanto doutora Paula observava atentamente, pronta para intervir se necessário. Vocês não deveriam estar aqui, disse Lucas firmemente. Estou tendo uma conversa particular com minha mãe. Particular? Zombou Vanessa. Nada é particular nesta família. Sua mãe fez questão de humilhar a todos nós publicamente. Sabia que não posso nem olhar para o meu celular sem ver comentários maldosos. Que minhas amigas estão me bloqueando nas redes sociais. Que seu pai está recebendo ligações no escritório perguntando se ele aprova aquele comportamento. Foi quando doutora Paula deu um passo à frente, assumindo uma postura profissional. Senhora Vanessa, se não me engano, sou a doutora Paula Mendes, advogada de Dona Zélia.
Devo lembrá-la que a única pessoa publicamente humilhada nessa história foi minha cliente, quando foi empurrada por você durante a festa de casamento. Tudo o que se seguiu foi consequência direta de suas próprias ações. Sr. Mendonça bufou, claramente não acostumado a ser confrontado. Escute aqui, doutora. Não me interessa quem a senhora é. Viemos aqui para chegar a um acordo. Essa história está prejudicando os negócios da família e não vamos tolerar isso. Quanto a senhora quer para desfazer essa doação ridícula e parar com esse circo? Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Lucas olhava para o sogro com uma expressão de choque, como se só naquele momento compreendesse completamente com quem havia se aliado. Vanessa parecia dividida entre a satisfação de ver o pai tomando as rédeas e o constrangimento pela abordagem direta. Dona Zélia, por sua vez, sentiu uma calma estranha, quase sobrenatural. Sr. Mendonça, ela disse, a voz firme, não existe quantia de dinheiro que me faria mudar de ideia. A casa agora pertence ao Instituto, e assim permanecerá. Quanto ao circo, como o senhor chama, não fui eu quem criou câmeras nem redes sociais. Apenas vivi minha verdade como sempre fiz. Mãe, a voz de Lucas soou surpreendentemente autoritária. Gostaria que o senhor Mendonça, Dona Gisele e Vanessa se retirassem, por favor. Estávamos no meio de uma conversa importante. Vanessa arregalou os olhos incrédula. Você está escolhendo ela ao invés de mim? Depois de tudo que meu pai fez por você? Lucas olhou profundamente nos olhos da esposa, como se a visse claramente pela primeira vez. Não estou escolhendo ninguém, Vanessa. Estou apenas pedindo respeito para minha mãe, na casa dela. Se isso é um problema para você, então temos questões muito mais sérias no nosso casamento do que uma casa no Butantã. Sr. Mendonça, vermelho de raiva, agarrou o braço da filha. Vamos embora, Vanessa. É evidente que seu marido precisa reconsiderar suas prioridades. Virando-se para Lucas, acrescentou: Você tem 24 horas para resolver isso. Ou pode esquecer sua promoção no departamento de marketing. Após a saída tempestuosa da família Mendonça, um silêncio pesado pairou sobre o pequeno apartamento. Lucas parecia exausto, como se tivesse acabado de passar por uma provação física. Sinto muito por isso, mãe. Eu não sabia que viriam. Dona Zélia observava o filho com um novo olhar. Talvez houvesse esperança, afinal. Você trabalha para o pai dela? Lucas assentiu, desconfortável. Há 2 anos. Foi assim que conheci Vanessa. E o que vai fazer agora? Ele sentou-se novamente, passando as mãos pelo rosto em um gesto de cansaço. Não sei. Provavelmente procurar outro emprego. Não posso continuar trabalhando para ele depois disso. Outra Paula, que havia permanecido discretamente ao fundo durante a confrontação, aproximou-se. Se me permitem uma observação, o que acabamos de presenciar foi muito revelador. Sr. Lucas, o que aconteceu aqui hoje mostra que a situação vai muito além de uma simples discussão familiar. Há questões de poder, controle e manipulação envolvidas. Dona Zélia suspirou, sentindo o peso dos acontecimentos recentes. Lucas, eu não quero ser a causa da destruição do seu casamento ou da sua carreira. Não é você. Mãe, respondeu ele com uma clareza que surpreendeu a ambas. É a consequência das minhas próprias escolhas. Escolhas que preciso reavaliar agora. Quando Lucas finalmente se despediu, horas depois havia um entendimento tácito entre mãe e filho. Não seria uma reconciliação imediata ou fácil, mas havia um caminho a percorrer. Um caminho que começava com respeito mútuo e continuava com a reconstrução paciente da confiança quebrada. Vou ligar amanhã, prometeu ele à porta. Se estiver tudo bem para a senhora. Dona Zélia assentiu, permitindo-se um pequeno sorriso. Estarei esperando. Filho, 3 meses se passaram desde aquela tarde turbulenta no apartamento de Dona Zélia. O inverno paulistano dava seus últimos suspiros e os ipês amarelos começavam a colorir as avenidas da cidade, anunciando a primavera que se aproximava. Na casa do Butantã, Dona Zélia podava cuidadosamente as roseiras do jardim frontal, tarefa que havia retomado com prazer nas últimas semanas. Muito havia mudado em sua vida. Após a viralização de sua história, recebeu inúmeros convites para entrevistas, participações em programas de TV e até propostas para livros e filmes
baseados em sua experiência. Recusou a maioria, aceitando apenas alguns espaços onde pudesse falar sobre direitos dos idosos e a importância do respeito intergeracional. Instituto Novo Amanhecer a convidara para ser embaixadora de seu programa Lar Seguro, que crescera exponencialmente após a publicidade gerada pelo caso. Dezenas de idosos em situação de vulnerabilidade haviam sido beneficiados, encontrando uma forma legal de proteger seus bens enquanto garantiam sua segurança na velhice. Henrique, o jovem garçom que a havia ajudado no momento mais difícil, concluíra seu curso de Direito e agora estagiava no escritório de Doutora Paula, especializado em direitos dos idosos. Volta e meia aparecia para um café, trazendo notícias do mundo jurídico e contando orgulhoso sobre os casos em que estava trabalhando. Dona Marlene, a vizinha fofoqueira do Grajaú, ligava quase diariamente, mantendo-a informada sobre os últimos acontecimentos do bairro e sempre perguntando: "E o Lucas, Zélia, como estão as coisas?" Lucas. Seu filho estava em um processo de profunda transformação pessoal. Após a confrontação com os Mendonça, ele realmente pedira demissão da empresa do ex-sogro, abandonando um cargo promissor e um salário generoso. Passara algumas semanas desempregado, até conseguir uma vaga como analista de marketing em uma startup de educação, ganhando menos, mas, segundo ele próprio, dormindo melhor à noite. O casamento com Vanessa havia terminado oficialmente um mês após o incidente. O divórcio foi rápido, facilitado pelo fato de não terem bens conjuntos significativos nem filhos. Lucas contou à mãe que a separação, embora dolorosa, trouxe um estranho senso de libertação, como se estivesse finalmente se desvencilhando de expectativas que nunca foram verdadeiramente suas. Mãe e filho estavam reconstruindo sua relação gradualmente. Começaram com almoços quinzenais em restaurantes neutros, depois passaram a visitas curtas no apartamento dela, até chegarem a encontros regulares aos domingos, na casa do Butantã, onde Lucas ajudava nos pequenos reparos e na manutenção do jardim. Naquela manhã de sábado, enquanto cuidava das roseiras, Dona Zélia ouviu o som familiar do carro de Lucas estacionando. Ele não era esperado até o dia seguinte, o que a deixou intrigada. "Lucas, aconteceu alguma coisa?" perguntou ao vê-lo caminhando pelo jardim com uma expressão determinada. "Nada de errado, mãe. Só preciso conversar com a senhora sobre algo importante." Ele carregava uma pasta de documentos debaixo do braço. Entraram juntos na casa e sentaram-se à mesa da cozinha, onde tantas refeições familiares haviam sido compartilhadas ao longo das décadas. Lucas parecia nervoso, mas de um jeito positivo, como alguém prestes a compartilhar uma grande novidade. "Mãe, lembra quando eu disse que queria mostrar que merecia seu respeito novamente? Que queria ser o filho que a senhora criou?" "Claro que lembro, filho. Bem, tenho trabalhado nisso nos últimos meses. Não apenas nas nossas conversas ou nas visitas, mas também nisto." Ele abriu a pasta e retirou alguns papéis, colocando-os sobre a mesa. Eram documentos oficiais, com carimbos notariais e assinaturas diversas. "O que é isso, Lucas?" "É a escritura de um apartamento, no mesmo prédio onde a senhora mora, no Grajaú." Ele fez uma pausa, observando a reação da mãe. "Eu o comprei com o dinheiro que economizei nos últimos anos. Não é grande coisa, apenas um estúdio, mas é meu. Totalmente pago, sem financiamento." Dona Zélia examinou os documentos, confusa. "Mas por que comprar no meu prédio? Pensei que você quisesse distância daquele bairro que o considerava simples demais?" Lucas completou com um sorriso envergonhado. "Sim, eu disse muitas bobagens sobre nossas origens, coisas das quais me arrependo profundamente. A verdade é que quero estar perto da senhora, mãe. Não para controlá-la ou para tomar conta de nada, mas para estar presente, para ser família de novo." Dona Zélia sentiu os olhos marejarem. Era uma surpresa que nem nos seus sonhos mais otimistas havia imaginado. "Mas e seu trabalho? Não fica muito longe?" "Um pouco, mas nada insuportável. E a empresa tem política de home office 2 dias por semana." Ele segurou as mãos da mãe sobre a mesa. "Além disso, há outra coisa que quero fazer se a senhora permitir." Do bolso da camisa, Lucas tirou uma pequena chave antiga,
que Dona Zélia reconheceu imediatamente. Era a chave da casa do Paz. Butantã, a mesma que ela havia entregado ao Instituto como símbolo da doação. Como você conseguiu isso? Conversei com a doutora Paula e com a diretoria do Instituto. Expliquei o que havia acontecido, como me arrependi, como tenho trabalhado para consertar as coisas, e propus um acordo. Dona Zélia o olhava, intrigada. Que acordo, Lucas? A casa continua sendo do Instituto, isso não muda. E a senhora mantém seu direito vitalício de moradia, claro. Mas eu me ofereci para ser o responsável pela manutenção e pelos cuidados com o imóvel. Oficialmente, serei uma espécie de zelador voluntário, garantindo que tudo esteja em ordem para a senhora. E futuramente quando? Bem, quando a casa for efetivamente utilizada pelo Instituto, eu continuarei colaborando como voluntário, ajudando nos programas sociais que eles desenvolvem aqui. Dona Zélia estava sem palavras. Aquele era um gesto que ia muito além de um simples pedido de desculpas ou de uma tentativa de reconciliação. Era um compromisso de longo prazo, um reconhecimento do valor da casa e da história familiar que ela representava, mesmo que não fosse mais uma propriedade que ele pudesse herdar. A diretoria do Instituto concordou, continuou Lucas, preenchendo o silêncio. Na verdade, eles ficaram bastante impressionados. Disseram que é raro ver alguém disposto a contribuir dessa forma, especialmente considerando as circunstâncias. A chave é simbólica, claro. A senhora continua sendo a única moradora legítima. Eu só virei quando for convidado como agora. Meu filho, começou Dona Zélia, a voz embargada pela emoção. Não sei nem o que dizer. Não precisa dizer nada, mãe. Só quero que saiba que entendi a lição. Aquela frase que a senhora disse naquela noite. Quem não respeita, não herda. Ela ficou martelando na minha cabeça por meses, e percebi que a verdadeira herança nunca foi essa casa ou qualquer bem material. Foi o exemplo, os valores, a dignidade que a senhora sempre demonstrou. Isso sim eu quero herdar e passar adiante um dia. Naquele momento, o telefone de Dona Zélia tocou. Era a doutora Paula, ligando para confirmar se Lucas havia chegado e apresentado a proposta. Sim, doutora. Estamos conversando agora mesmo, respondeu Dona Zélia. É uma proposta inesperada, mas positiva, não acha? A voz da advogada soava otimista. Quando Lucas me procurou com essa ideia, confesso que fiquei inicialmente cética. Mas depois de várias conversas e ao ver seu empenho nos últimos meses, concluí que era genuíno. O Instituto também está muito satisfeito. Ter alguém da família comprometido com a manutenção da propriedade e posteriormente com os projetos sociais adiciona uma linda camada à sua história, Dona Zélia. Após desligar, mãe e filho permaneceram em um silêncio confortável, como não compartilhavam há anos. Foi Lucas quem finalmente o quebrou. Tem mais uma coisa, mãe. Estou pensando em voltar a estudar. Um MBA em empreendedorismo social. Empreendedorismo social. Isso é, usar princípios de negócios para resolver problemas sociais. Criar empresas que sejam lucrativas, mas também tenham impacto positivo na sociedade. Ele sorriu um pouco tímido. Acho que conviver com o pessoal da startup de educação me inspirou. E também toda essa experiência com o Instituto Novo Amanhecer. Dona Zélia sorriu, reconhecendo no filho adulto o mesmo brilho nos olhos que ele tinha quando criança, ao descobrir uma nova paixão. Acho uma ideia maravilhosa, Lucas. Tem mais uma coisa. Ele hesitou. Conheci alguém. Uma colega de trabalho, Camila. Ela é coordenadora de projetos sociais na empresa. Estamos saindo há algumas semanas. Isso é ótimo, filho. Quando vou conhecê-la? Logo, espero. Estamos indo com calma. Depois de tudo que aconteceu com Vanessa, quero ter certeza de que estou fazendo as coisas pelo motivo certo, não apenas por pressão ou aparências. A conversa continuou natural e fluida, como não era há muito tempo. Falaram sobre o trabalho de Lucas, sobre os novos amigos que Dona Zélia fizera no bairro, sobre os projetos do Instituto. Almoçaram juntos, uma refeição simples que ela preparou, e depois sentaram-se na varanda para aproveitar o sol ameno da tarde. Foi lá que Lucas notou o lenço bordado de Dona Jurema, cuidadosamente emoldurado e pendurado na parede.
Aquele não é o lenço que a senhora tentou me dar no casamento? O que caiu quando? Ele não conseguiu completar a frase. Sim, é ele mesmo. Henrique o recuperou para mim naquela noite. Decidi emoldurá-lo e mantê-lo como um lembrete. Um lembrete do quê? Dona Zélia sorriu, olhando para o delicado bordado que trazia as iniciais de sua antiga protetora. Do poder de um gesto, da importância do respeito e, principalmente, de que nunca é tarde para recomeçar. Quando Lucas se despediu no final da tarde, havia uma nova leveza entre eles. Não era o final perfeito de um conto de fadas, onde todos os problemas se resolvem magicamente. Era algo mais valioso e real. O início de um novo capítulo, construído sobre alicerces mais sólidos de respeito mútuo e compreensão. Uma semana depois, Dona Zélia foi convidada para participar de um evento do Instituto Novo Amanhecer, onde compartilharia sua experiência com outros idosos. No palco improvisado do centro comunitário, olhou para a plateia e viu rostos atentos, alguns curiosos, outros buscando inspiração, todos unidos pela mesma busca, dignidade na terceira idade. Na primeira fila, Lucas sorria encorajadoramente. Ao seu lado, uma jovem de cabelos cacheados e sorriso gentil, que Dona Zélia supôs ser Camila. Mais atrás, Henrique, Doutora Paula, Dona Marlene e vários vizinhos tanto do Grajaú quanto do Butantã. Uma comunidade improvável formada a partir de um momento de crise. Boa tarde a todos, começou Dona Zélia ajustando o microfone. Meu nome é Zélia Albuquerque e há 3 meses eu era apenas uma senhora comum que achava que sua voz não importava mais. Enquanto contava sua história, observou como cada palavra reverberava na audiência. Viu cabeças assentindo em reconhecimento, olhos marejados de quem se identificava com a dor do desrespeito, sorrisos de aprovação nos momentos de superação. O que aprendi nessa jornada, concluiu ela, é que dignidade não é um privilégio, é um direito, e que respeito não se implora, se exige. Minha história não é sobre uma casa, ou um casamento, ou um conflito familiar. É sobre traçar limites, sobre dizer em voz alta, até aqui e não mais. Ao final de sua fala, a plateia se levantou em uma ovação emocionada. Lucas foi o primeiro a aplaudir, o orgulho estampado em seu rosto. Quando desceu do palco, foi abraçada pelo filho, um abraço genuíno e forte, como não compartilhavam há anos. A senhora esteve incrível, mãe, sussurrou ele em seu ouvido. Obrigado por não desistir de mim. Naquela noite, de volta à casa do Butantã, Dona Zélia sentou-se na varanda e observou as estrelas pensativa. O lenço de Dona Jurema, agora emoldurado, parecia brilhar sob a luz suave do abajur. Você tem mais força do que imagina, havia dito sua antiga protetora. Quão profético aquele conselho havia sido. Sua vida aos 68 anos havia tomado um rumo que jamais teria imaginado. De uma figura apagada e quase invisível, relegada à última mesa de um casamento, transformara-se em um símbolo de resistência e dignidade. Sua história, que começara com humilhação e dor, transformara-se em inspiração para tantos outros. E Lucas, seu único filho, estava encontrando seu próprio caminho de volta, não para a casa que um dia esperara herdar, mas para os valores verdadeiramente importantes que ela sempre tentara, lhe ensinar. Dona Zélia sorriu para as estrelas, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. A jornada não havia terminado, é claro. Ainda havia muito a aprender, a perdoar, a reconstruir. Mas os primeiros passos haviam sido dados, os alicerces lançados. No horizonte, uma nova fase se anunciava. Não apenas para ela e para Lucas, mas para todos os idosos que, inspirados por sua coragem, aprenderam a dizer: quem não respeita não herda. E enquanto a noite caía sobre São Paulo, envolvendo a cidade em seu manto estrelado, Dona Zélia Albuquerque, aos 68 anos, descobria que o último capítulo de sua história estava longe de ser escrito. Na verdade, era apenas o começo, fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a história de Dona Zélia tenha tocado seus corações e talvez até inspirado reflexões sobre respeito, dignidade e os verdadeiros valores da vida. Para mais narrativas emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial
com histórias que exploram as complexidades das relações familiares e os desafios da terceira idade. Encontrem o link aqui ao lado esquerdo da tela. Se esta jornada de superação e renascimento mexeu com suas emoções, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que celebram a força e a resiliência humana em todas as suas formas. Compartilhem com amigos e familiares que possam se identificar com a trajetória de Dona Zélia. E não percam nossos próximos conteúdos. Nos contem nos comentários, vocês conhecem alguma Dona Zélia em suas vidas? Alguém que mesmo diante de adversidades, manteve sua dignidade e ensinou lições valiosas sobre respeito e amor verdadeiro? Estamos ansiosos para ler suas histórias. Vanessa sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Não se preocupe, Dona Zélia. Papai vai cuidar de tudo. O Sr. Mendonça quer uma festa à altura da nossa posição social. Aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça de Dona Zélia por semanas. Nossa posição social. Como se seu filho tivesse nascido em berço de ouro e não no colchão surrado de um quarto de empregada, onde moraram nos primeiros anos após o nascimento de Lucas. Agora, faltando apenas 2 semanas para o grande dia, Dona Zélia contava as economias guardadas na lata de achocolatado que escondia atrás dos livros de receita. Havia juntado quase R$ 5.000 para presentear o filho, fruto de trabalhos extras de costura que aceitara nos últimos meses. Não era muito comparado ao que o seu Mendonça gastaria, mas representava noites sem dormir, dedos furados de agulha e horas a mais no ponto de ônibus depois de um dia exaustivo. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Dona Zélia atendeu, mas ninguém respondeu do outro lado. Estava prestes a desligar quando ouviu a voz de Vanessa, aparentemente falando com alguém, sem perceber que a ligação já havia sido atendida. É insuportável, Camila. A mãe do Lucas é uma caipira. Você precisa ver. Mora nesse apartamentinho minúsculo cheio de coisas velhas e fica se metendo nos preparativos como se entendesse alguma coisa de festa de alto padrão. Dona Zélia sentiu o coração apertar, mas continuou ouvindo paralisada. Não. Ela não vai sentar na mesa principal, claro que não. Já combinei com o cerimonial. Ela vai ficar bem longe do altar, na última mesa, junto com aqueles primos distantes do Lucas que a gente teve que convidar por educação. Uma risada aguda cortou o ar. Depois do casamento, as coisas vão mudar drasticamente. Já falei com o Lucas que aquela casa tem que ser vendida. É num bairro horrível, mas o terreno vale uma fortuna. Podemos comprar um apartamento melhor com o dinheiro. Afinal, aquilo vai ser dele um dia, né? Dona Zélia sentiu as pernas fraquejarem. A casa a que Vanessa se referia era o único bem que possuía além do apartamento onde morava. Uma casa simples no Butantã, que herdara dos pais e alugava para complementar a aposentadoria. Lucas sabia o quanto aquela propriedade significava para ela, o quanto lutara para mantê-la, recusando propostas de compra, mesmo em tempos difíceis. O Lucas já concordou? Perguntou a tal Camila do outro lado da linha. Ele faz tudo o que eu quero, amiga. No começo relutou um pouco. Disse que a mãe tem apego à casa, que foi onde os avós dele viveram, mas já está cedendo. E depois que casarmos não tem mais essa de mamãezinha. Prioridades mudam, entende? Mais uma risada seguida de um suspiro. Tenho que desligar agora. Preciso ir à florista, resolver o problema das orquídeas. Acredita que eles querem me entregar phalaenopsis em vez de vandas? Um absurdo. Até sexta, beijo. O telefone fez um ruído, como se Vanessa estivesse verificando se a ligação ainda estava ativa. Dona Zélia rapidamente desligou as mãos trêmulas. Sentou-se na cadeira da cozinha, sentindo o peso daquelas palavras. A dor não era pela rejeição ou pelo desprezo da futura nora. Isso, de certa forma, ela já intuía. O que verdadeiramente a feriu foi saber que Lucas, seu único filho, aquele por quem vendeu até o anel de casamento para pagar o cursinho pré-vestibular, concordava em vender a casa dos avós. Naquela noite, Dona Zélia não conseguiu dormir. Revirou-se na cama, lembrando-se das noites em que passara em claro costurando uniformes escolares para garantir o material didático de Lucas, das vezes em que ficara doente, mas mesmo assim foi trabalhar porque não podia perder o dia. Do orgulho que sentiu quando o viu receber o diploma universitário,
o primeiro da família. Será que errei tanto assim na criação? Perguntou a fotografia de Sebastião na mesinha de cabeceira. O semblante sorridente do falecido marido não ofereceu respostas. Na manhã seguinte, com olheiras profundas e o coração pesado, Dona Zélia tomou uma decisão. Pegou o telefone e ligou para sua amiga de longa data, Regina, que trabalhava como costureira em um ateliê de noivas no Brás. Regina, preciso de um favor. Você ainda tem aquele vestido azul marinho que me mostrou? O de segunda mão que estava na liquidação? Tenho sim, Zélia. Ninguém quis porque tem um pequeno defeito na barra. Mas com o seu talento de costureira, isso se resolve num instante. Por quê? É para o casamento do Lucas, respondeu a voz embargada. Preciso estar apresentável. Mas você não ia fazer um vestido novo? Você mesma disse que estava guardando dinheiro para isso. Dona Zélia olhou para a lata de achocolatado, onde guardava suas economias. Mudei de ideia. O dinheiro vai ser melhor usado de outra forma. Aquela ligação telefônica havia mudado tudo. Se antes Dona Zélia planejava gastar suas economias com um presente generoso para o casal, agora percebia que precisaria desse dinheiro para se proteger. Não sabia exatamente como, mas uma coisa era certa. Não permitiria que a casa de seus pais, sua herança e segurança para a velhice, fosse vendida para satisfazer os caprichos de Vanessa. No fundo de sua gaveta de bijuterias, guardava um lenço de seda bordado à mão. Herança de Dona Jurema, senhora, para quem trabalhara como acompanhante nos últimos anos de vida. Quando estiver em dificuldades, segure este lenço junto ao peito e lembre-se, você tem mais força do que imagina. Foram as últimas palavras da antiga patroa, que mais tarde descobriu ter deixado também uma pequena quantia que permitiu a Dona Zélia quitar o financiamento do apartamento. Segurando o lenço delicado entre os dedos calejados, Dona Zélia tomou uma decisão. Iria ao casamento de cabeça erguida, entregaria sua bênção ao filho, como qualquer mãe faria. Mas depois teria que encontrar um modo de proteger o que era seu. Não por vingança ou ressentimento, mas por sobrevivência e dignidade.